pessoal, Curitiba 1, Amazonas 1, termina o primeiro turno para o Curitiba com 35 pontos conquistados. Começar por aí. É uma pontuação para lá de expressiva, é pontuação de time que vai lutar pelo acesso até o final e, é claro, candidatíssimo ao acesso, vice-líder do campeonato. E o Curitiba, sim, fez um primeiro turno muito bom, mas muito bom. Se a gente ainda for lembrar como o Curitiba chegou para a Série B, o primeiro turno é espetacular. Agora o jogo. O jogo aponta algumas situações que um jogo aqui, outro jogo ali, torcedores, analistas falavam. O jogo se encaminhava para mais uma vitória decidida na bola parada, na qualidade do passe do Josué, na presença dos zagueiros. Até o empate do Amazonas, o Curitiba vinha tendo uma atuação regular, mas que tinha como seus principais destaques, mais uma vez, Pedro Morisco, Jaci e Maicon. Pedro Morisco tinha feito um milagre no primeiro tempo, uma defesa inacreditável no início do jogo. O Maicon e o Jaci estavam ganhando todas na marcação, o Jaci até ainda mais, e o Josué colocou a bola na cabeça do Maicon para ele abrir o placar 1-0 no primeiro tempo. O Curitiba começou com mais dificuldades, equilibrou o jogo, terminou o primeiro tempo melhor do que o Amazonas. E aí foi para o segundo tempo no modo Mozart. E esse modo, que foi muito elogiado, eu inclusive elogiei, eu falei que o Curitiba joga desse jeito, que é difícil esperar muito mais dele, ele tem um grande ponto de dúvida, ou ponto de alerta. É quando você tem o controle do jogo, como o Curitiba tinha o jogo controlado no segundo tempo, mas com placar magro. O Curitiba não matou o jogo. O Curitiba estava vencendo, não corria riscos. A rigor, o lance do Amazonas no segundo tempo foi o único arremate de perigo do Amazonas no segundo tempo, mas bastou um lance para o Amazonas empatar e aí o Curitiba tentou partir para um tudo ou nada e mais uma vez o ataque ficou devendo. Ataque que participou pouco dos gols do Curitiba no primeiro turno e mais uma vez teve uma jornada ruim. A grande chance do ataque do Curitiba foi a cabeçada do Gustavo Coutinho na trave mais para a reta final do jogo. Esse é um ponto que certamente o Curitiba precisa avaliar para o segundo turno. Esse esquema do Moza está muito claro que ele é eficiente. Senão o Curitiba não conquistaria 35 de 57 pontos. Olha o aproveitamento do Curitiba nessa primeira parte da Série B. 35 de 57 pontos. Mas faltou o Curitiba em alguns jogos, em especial nos últimos, dá para dizer, mas também no jogo lá do Botafogo de Ribeirão Preto, na própria derrota para o Remo ainda do início da competição, quando o cenário era ainda diferente do cenário que é hoje. Faltou um pouco mais de efetividade do sistema ofensivo. O Curitiba ainda alterna entre De La Torre e Gustavo Coutinho. O Yuri Castilho, dá para dizer que nem estreou no Curitiba ainda. E o Lucas Ronier vem tendo um gradativo avanço, mas ainda longe do que ele pode produzir. O Cleison entra, o Everaldo entra, o Gustavo Coutinho entra. Nenhum deles consegue ser plenamente efetivo para mudar esse panorama ofensivo do Curitiba. E isso o Curitiba vai precisar no retorno. Do meio para trás, as coisas estão andando bem. Por mais que o Curitiba não tenha conquistado vitórias nos últimos jogos, tendo somado 2 dos últimos 9 pontos, o que é claro, é algo que precisa servir de aviso para o Mozart e para a comissão técnica, o rendimento da defesa segue sendo excepcional. Mais uma vez, Morisco, Maicon e Jaci foram decisivos, ainda mais se você avaliar no frigir dos ovos, que se não fossem os 3, Curitiba correria o risco até de perder mais um jogo dentro do Couto Pereira. Saldo, portanto, da primeira parte dessa Série B, tremendamente positivo, mas o Curitiba novamente sofreu com seu calcanhar de Aquiles, que é o baixo rendimento do ataque. Se o ataque não resolve, jogos como esse contra o Amazonas, que poderiam ser resolvidos de forma muito mais segura, você acaba correndo o risco que correu de sequer sair com a vitória. Um empate amargo que levou até a torcida a vaiar o Curitiba ao final do jogo. Resultado ruim, primeiro turno, muito bom. Um abraço.